Pessoal, hoje, dia das crianças, a gente vai aprender a criar no Excel um gerador de caça-palavras. Eu tenho aqui algumas palavras que eu já escrevi. Eu vou selecionar um intervalo. Quando eu clicar nesse botão, o Excel vai pegar essas palavras e vai distribuir dentro desse intervalo de forma totalmente aleatória, seja na horizontal ou na vertical. Se eu clicar novamente, ele vai novamente colocar as palavras, tá? Eu posso colocar quantas palavras aqui eu quiser. Cliquei, distribuiu. Quando eu clicar nesse outro botão, ele vai agora completar o resto do quadrado com as outras letras do alfabeto, tá? Então a gente vai aprender a criar exatamente esse programa na aula de agora. Então eu vou fechar esse programa, vou inclusive deletar esse programa daqui, vamos fazer do absoluto zero. Então eu vou abrir um arquivo em branco do Excel, vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic, e eu vou colocar aqui dentro uma macro, sub. Eu vou colocar um módulo, aliás, né? Eu vou colocar uma macro chamada palavras, tá? Palavras, beleza. Isso aqui é o seguinte, nessa aula não é uma aula básica, tá? Embora eu não vou ensinar nenhum recurso avançado, mas a questão da lógica, de você conhecer as funções, você precisa dominar bem isso, sobretudo a questão de for, tá? Loops de repetição, beleza? A primeira coisa que eu preciso, então, é ter um intervalo que eu vou selecionar, tá? Para eu preencher os dados que estão dentro desse intervalo. Vamos dizer o seguinte, eu vou começar declarando aqui dentro uma variável que vai se chamar palavra, tá? Palavra as string. E essa variável palavra é justamente a palavra que eu quero que o usuário ache. Então eu vou dizer que palavra é igual a, por exemplo, Google, tá? Então, Google. Eu vou ter que pegar essa palavra Google e colocar aqui dentro em algum lugar, tá? Então, eu vou selecionar esse intervalo e vou pintar esse intervalo aqui com uma cor diferente apenas para a gente ter como parâmetro, tá? Mas na prática não quer dizer que vai ser esse o intervalo que a gente vai utilizar. O intervalo que a gente vai utilizar vai ser o intervalo que o usuário selecionar na hora, tá? Então eu só apenas pintei aqui para que a gente tenha um parâmetro para construir o código. Perfeito. Então eu vou declarar uma variável, tá? Dim, chamada rng as range. O que é a palavra RNG? RNG é o intervalo que o usuário selecionou. Como que eu faço para ter acesso a exatamente o intervalo que o usuário selecionou? Eu vou escrever msgbox range selection, selection, tá? Ponto value não, ponto address, por exemplo. O range selection faz referência justamente ao intervalo que eu selecionei. Nesse caso, estou pedindo para ele trazer para mim em uma mensagem o endereço desse intervalo. Se eu selecionar todo esse intervalo aqui, clicar neste botão, dar o play, D5L24, ou seja, o intervalo que eu selecionei é esse D5L24. Perfeito? Bom, então o range selection apenas indica para nós qual foi o intervalo selecionado. Eu vou dizer que RNG é igual a range selection, ponto, vírgula, selection. Então a minha variável na qual o meu intervalo, onde eu vou preencher as letras, será representado nessa variável aqui, tá? RNG selection, e eu vou sempre selecionar inicialmente esse intervalo que já está demarcado para que a gente possa compreender o código. Bom, feito isso, o próximo passo agora é eu pegar essa palavra aqui e preencher aqui em algum lugar, tá? Então eu posso escrever, por exemplo, aqui, ó, G, eu vou ter lá o G, O, G, L, E, por exemplo, tá? Bom, como que eu vou fazer isso daqui, ó? Então, eu preciso declarar uma variável para contar quantas letras tem nessa variável. Vou chamar essa variável de nc as long, tá? Então, nc representa o número de caracteres que existem dentro da minha palavra que eu vou distribuir.
Como que eu faço para contar o número de caracteres dentro de uma palavra? NC é igual a len. O len é uma função que conta quantos caracteres existem. Então, esse expression, que é o parâmetro, é a variável palavra. Tá? Variável palavra. Perfeito. Se eu pedir para o Excel exibir uma janela de verificação imediata agora, a quantidade de letras que tem dentro da variável NC, vamos executar esse macro, 6. Então, dentro de Google, tem 6 letras. Perfeito? Ok. Agora, eu preciso de outras duas variáveis para me dizer quantas linhas eu tenho nesse meu intervalo e quantas colunas eu tenho no meu intervalo. Tá? Então, eu vou declarar uma variável chamada nlim as long e ncall as long também. Tanto nlim quanto ncall é o total de linhas e colunas que tem no meu intervalo. Vou dizer que nlim é igual a rng.rows de linha .count. E vou dizer que ncall é igual a rng.columns.count também, ou seja, total de linhas e o total de colunas. Apenas a título de curiosidade e de conferência, vamos conferir quantas linhas e quantas colunas existem. Então, aqui em debug.print eu vou colocar nlim e vírgula ncall. Na hora que eu executar, deixa eu apagar o que estava aqui, na hora que eu executar, ele vai dizer que eu tenho uma linha e 9 colunas no intervalo n, qual? Uma linha? Por que uma linha? Porque eu selecionei só uma linha. Se eu selecionar todo este intervalo e executar novamente esse código, ele vai dizer que eu tenho agora, deixa eu apertar F5, 20 linhas e 9 colunas. Ok? Perfeito. Por que eu preciso saber isso daqui? Porque eu vou preencher as palavras aqui dentro e a palavra não pode ter mais letras do que existem aqui no espaço disponível. Tá? Então, digamos que eu quero escrever paralelepípedo. Enfim, você já viu que não vai caber, tá? Então é para isso que eu preciso saber quantas palavras tem, qual a quantidade de caracteres da palavra e qual que é o espaço disponível. Perfeito, até aqui nós já temos as informações que nós precisamos. Agora, o próximo passo é eu pegar, por exemplo, essa palavra Google e escrever aqui em algum lugar, tá? Só que eu vou escrever na horizontal ou eu vou escrever na vertical. Então, eu não sei. Eu tenho que deixar que o próprio Excel decida isso. Então, eu vou criar uma variável para sortear um número qualquer. Se eu sortear o número 1, eu vou fazer ele na horizontal. Se sortear o número 2, vai ser na vertical. Tá? Vamos deixar que o Excel decida isso. Então, eu vou criar uma variável chamada direção. Tá? Direção. As long. Essa variável direção, ela vai representar um número, que vai ser ou o número 1 ou o número 2, e cada uma dessas números vai representar uma direção que ela vai, tá? Então, vamos fazer o seguinte, aqui vamos botar um ponto apenas para a gente saber que aqui começa a escrever, tá? Vou dizer o seguinte, que direção vai ser igual a worksheet function.rand between, tá? Eu quero sortear um número. Só que esse número que eu vou sortear, ele vai estar entre o número 1 e o número 2. Então eu vou sortear um número que vai ser ou o número 1 ou o número 2, tá? Eu vou atribuir a variável direção. E agora vou fazer o meu if. Então, se direção for igual a 1, então eu sei que a palavra deverá ser escrita na horizontal. Eu vou até botar aqui um comentário, horizontal. Caso o número sorteado não seja o número 1, ele vai ser o número 2, porque é a única opção que existe. Então eu vou colocar um else e and if. Então caso o número não seja o número 1, ele vai ser o número 2,
Vou colocar um comentário aqui dizendo que isso aqui é uma palavra escrita na vertical, tá? Bom, perfeito. Agora agora a gente tem que prestar bem atenção. Vamos botar um ponto de interrupção em algum lugar. Vamos dando F8 para executar passo a passo. Então, palavra Google. O RNG é o que está selecionado. Vamos selecionar esse intervalo inteiro, tá? Perfeito. Número de linhas 20, número de colunas 9. NC, que é a quantidade de caracteres da palavra, 6, tá? E aqui ele vai sortear um número entre 1 e 2, sorteou o número 1. Beleza. Se o número sorteado é 1, e aqui de fato foi o número 1, então ele vai entrar aqui dentro para pegar aquela palavra e escrever na horizontal, tá? Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso perguntar para o Excel aonde que ele vai escrever aquela palavra, Google. Como vai ser na horizontal, ele vai escrever nessa direção aqui, certo? Então, eu tenho que sortear um número que represente, o endereço de cada uma dessas células aqui, ó. Apenas para que eu não tenha que ficar selecionando, eu vou dizer que esse intervalo aqui, ó, RNG, ele vai ser o intervalo que vai de D5 até L24. Então eu vou dizer que o meu RNG é D5, L24. Vamos fazer assim nesse momento. Depois, na hora de executar, a gente troca isso para o selection.selection, que é para o cara selecionar. Vamos dizer nesse momento que o intervalo fixo vai ser sempre esse daqui, ok? Bom, eu quero escrever a palavra na horizontal. Então eu preciso primeiro selecionar uma célula, tá? Uma célula dessa daqui para eu começar a escrever. Primeiro eu vou selecionar uma linha, tá? Um número de linha, pode ser essa linha, pode ser essa linha, pode ser essa linha, pode ser essa linha. Qualquer linha dessa aqui serve para que eu comece a escrever a palavra. Então eu vou declarar duas variáveis novas. Uma variável chamada endLin. O que é endLin? É o endereço da linha, é o endereço onde começa a linha, tá? As_long, por exemplo. Uma outra variável chamada endCall, as_long também. Então digamos que endLin seja 1, quer dizer que a linha é a linha 1. EndLin é 3, então a linha é a linha 3, tá? É isso. É o número da linha que vai escrever, que vai começar a escrever a palavra. Bom, aqui, então eu vou dizer que endLin é um número. Eu tenho que sortear qual número? Bom, qualquer linha que seja da linha 1 até a última linha. Mas como que eu sei qual que é o total de linhas que existem aqui? Bom, a gente já criou uma variável que faz esse serviço. Então, endLin vai ser uma linha que eu vou sortear, worksheet function, .ranBetween, ou seja, essa linha ela pode variar entre 1 e n lin. Então eu posso sortear qualquer linha que vai da linha 1 até a última linha, que nesse caso são 20 linhas. Então eu posso sortear qualquer número entre 1 e 20. Tá? Escolhido essas linhas aqui, eu preciso agora sortear qual que é a coluna. Então eu escolho uma linha e depois uma coluna para que eu possa então ter um endereço fixo, né? Porque a célula ela é feita de linhas e colunas. Bom, vamos então fazer a mesma coisa. endCall é igual a worksheet function.ranBetween. E aqui ó, eu vou sortear uma coluna que vai da coluna 1 até a última coluna, certo? Não necessariamente. Isso aqui vai depender do tamanho da palavra. Então, como eu estou trabalhando inicialmente com uma palavra chamada Google, e essa palavra chamada Google, ela tem exatamente 6 caracteres, eu preciso que essa palavra comece, no mínimo,
a 6 caracteres antes do fim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a palavra, o número da coluna, ela tem que começar no mínimo aqui, ó, tá? Nessa coluna aqui, ó, que seria a quarta coluna. A palavra Google não pode começar aqui, por exemplo. Porque se começar aqui, G-O-O-G-L, vai faltar um espaço, tá? Então, como que eu resolvo isso daqui, ó? Eu preciso pegar o total de linhas, o total de colunas e descontar a quantidade que existe, a quantidade de números referentes ao tamanho da minha palavra. Então aqui, ó, eu vou colocar ncol, que seria o total de colunas, menos nc. O que é o nc? É a variável que representa o total de caracteres. Então perceba que essa palavra, que esse número aqui, ó, ele retorna para mim exatamente o total de colunas, que é 9, e ele desconta 6. 9 menos 6 dá 3. Então 1, 2, 3. Deixa eu ver se tem um 9 aqui. 9 menos esse número vale Google, vale 6. Então 9 menos 6 dá 3, tá? Então eu tenho 9 colunas menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 9 menos 6 dá exatamente aqui, né? 9 menos 6. 3 é exatamente esse número que está aqui, ó. Ou seja, eu vou sortear um número entre 1 e 3, ou seja, entre 1 e 3, tá? Porém, como eu descontei da contagem o número onde a palavra começa, eu preciso colocar novamente, tá? Então aqui eu posso adicionar uma unidade, ou seja, 9 menos, aqui vai ter 9, que é o total de colunas, menos 3, menos 6, que é o tamanho da palavra, vai dar 3. Depois eu adiciono uma unidade para ele cair exatamente na coluna 4, porque a partir daqui eu posso simplesmente escrever G-O-O-G-L-E, ok? Então esse aqui, ó, a coluna 4 é o limite máximo para onde eu preciso começar a escrever aquela palavra, tá? Esse é o motivo pelo qual eu adicionei uma unidade aqui. Bom, feito isso, eu tenho um endereço que representa uma linha e um endereço que representa uma coluna, tá? Feito isso, eu já vou ter um endereço onde eu vou começar a escrever esta palavra. Bom, mas digamos que eu selecionei exatamente... vamos fazer o teste aqui, para o próprio Excel diga para nós o que ele vai selecionar. Eu vou botar um ponto de interrupção aqui, vou forçar que ele selecione o número 1, executei. Então, endLin vai ser um número entre 1 e 20, endLin foi 3. Então, ele pegou a linha 3, essa linha aqui, ó. Agora, eu tenho que saber qual vai ser a coluna que ele vai selecionar, que ele vai escolher. Ele vai escolher uma coluna entre a coluna 1 e a coluna 9 menos 6 mais 1, a gente já viu sobre isso. Então, ele vai sortear a coluna 3, por incrível que pareça, era a única opção que ele tinha, né? 1 ou 3. Sorteou a coluna 3. Então, se ele sorteou a coluna 3, eu tenho a linha 3, coluna 3. Linha 3, coluna 3. Exatamente esta célula aqui, ele sorteou, tá? Então, a partir daqui, eu tenho que verificar quantas letras, quantos quadrados vai ocupar a palavra Google. E a palavra Google vai ocupar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse intervalo aqui é onde eu vou escrever a palavra Google. Mas, digamos que bem aqui já existe uma palavra. Digamos que bem ali já existe uma letra. Eu não posso escrever Google aqui, porque ele vai atropelar aquela letra. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se esse espaço inteiro já tem uma letra, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou declarar inicialmente, então, uma variável que vai representar esse intervalo separado para essa palavra. Vou criar uma variável chamada int palavra as range. O que é essa int palavra as range? É aquele intervalo que a palavra deverá ficar, tá?
tá? Como que eu faço para ter acesso exatamente àquele intervalo ali? Ó? Eu vou dizer que int palavra é igual a, e aqui vou escrever range, o range, o objeto range possui dois parâmetros, célula inicial e célula final. Qual que é a célula inicial da palavra? É justamente aquela que a gente escolheu aqui, ó, tá? Então a célula inicial da palavra é RNG, não se esqueça que RNG é justamente o intervalo que estamos trabalhando. Então rng.cells, qual que é a linha, qual que é a coluna? A linha é endLin. Qual que é a coluna? EndCall. Beleza, essa é a primeira célula do intervalo int palavra. Qual que é a célula final? Aqui está aqui, ó. Bom, a célula final é esta célula aqui, mais algumas linhas, mais algumas colunas para o lado. Então é esta célula aqui, ó, essa aqui, mais algumas colunas para o lado. Mas quantas colunas? Se a minha palavra Google tem 6 colunas, então é esta célula mais 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então é esta célula mais 5. Aí eu vou ter um total de 6 células. Como que eu faço isso aqui dentro do Excel? A primeira célula é aqui, a segunda célula é rng.cells, o início, .cells, o início é o mesmo, então é endLin, tá? E o fim, endCall, ou seja, isso aqui me retorna exatamente o mesmo lugar que esse daqui, porém eu vou colocar o ponto offset, tá? Repare que eu nem sei, repare que nem aparece ali para mim a opção. Quando a opção não aparece, o que eu faço? Eu deixo em branco os parênteses. Ponto offset. Eu quero me deslocar quantas linhas para a esquerda? Nenhuma linha, porque está na mesma linha. Então eu deixo em branco esse parâmetro. Quantas colunas eu quero me deslocar? Repare que se eu estou aqui e essa célula e essa palavra tem 6 letras, eu tenho que me deslocar mais 5 para a esquerda. Ou seja, o que eu tenho que me deslocar é o total de caracteres menos 1. Tá? Perfeito. Isso aqui vai retornar para mim exatamente a célula final. Tá? Exatamente a célula final. Aqui dentro eu apenas coloco endLin e endCall mais uma vez, que eu tinha tirado apenas para que aparecesse as opções quando eu apertasse o ponto. Beleza? Caso isso aqui tenha ficado muito complicado para você, a gente pode inclusive desmembrar um pouco mais, criando aqui mais duas variáveis. Então vamos criar uma variável chamada cell padrão, que é a célula, aliás, cell ref, que é a célula de referência, que é aquela que o Excel vai selecionar, cell ref as range, e uma outra variável chamada cell fin as range, tá? Então o que vai ser cell ref? Cell ref é justamente a palavra, a célula que o Excel sorteou. Então set cell ref é igual a célula que o Excel sorteou. E qual que foi a célula que o Excel sorteou? rng.cells, cuja linha endLin, coluna endCall, tá? É exatamente isso, a célula referência. Então o Excel sorteou, por exemplo, essa célula aqui, ó. Então essa aqui é a célula referência. Qual que vai ser a célula final? Então set a cell fin. A célula final é rng, é cell ref, tá? Cell ref, ó, ponto offset. Eu quero me deslocar a partir daquela célula de referência algumas colunas para a direita. Quantas colunas? NC menos 1, tá? Beleza. Então eu tenho agora a célula de referência e a célula final. Aqui dentro, então, do meu int palavra, eu posso colocar tudo isso daqui, porém, ao invés de eu escrever isso aqui, que era o que já estava escrito, vou colocar apenas essas duas aqui. Então, o meu intervalo int palavra vai ser range. Qual que é a célula inicial?
cell ref. E afinal, cell fim, ok? Se eu pedir para o Excel, inclusive, selecionar esse int palavra.select, você vai ver que ele vai selecionar corretamente. Vamos colocar um ponto de interrupção exatamente aqui, tá? Eu vou pedir para o Excel vir até aqui e ele sorteou o número 1, tá forçado. Beleza, vai selecionar uma linha. Selecionou a linha 2 agora. Então selecionou a linha 2, tá? E vai selecionar uma coluna. A coluna que foi a coluna 4. Então ele selecionou a linha 2 e a coluna 1, 2, 3, 4. Essa aqui foi a coluna que ele selecionou. Então eu já vou pôr aqui uma barreira bem aqui, ó, já prevendo, tá? Então linha 2, coluna 4 foi aqui, ó. Será que vai ser exatamente aquilo? Cell ref é quem? Cell ref é, ó, linha 2, coluna 4. Se eu pedir aqui, ó, para ele trazer para mim na janela de verificação imediata, cell ref.address, opa, G6, que é justamente essa aqui, ó, G6, tá? Linha 2, coluna 4. Perfeito. E cell fim é essa célula mais 5, 6 menos 1, mais 5 colunas para a direita. Isso aqui deu para mim que cell fim é .address é justamente L6, ou seja, é aqui, ó, aqui no final, tá? Daqui até aqui. Então esse aqui é o intervalo que nós temos. Se agora ele vai definir esse intervalo aqui, se eu pedir para ele selecionar o intervalo, ó, selecionou exatamente aquele intervalo, tá? Bom, uma vez que eu tenho esse intervalo selecionado, eu preciso agora saber se dentro desse intervalo aqui existe alguma letra, alguma palavra. Como que eu faço para fazer isso? Eu vou utilizar a função contevalores. A função contevalores, eu forneço um intervalo e ele retorna para mim um valor. Nesse caso, o número 1, porque nesse intervalo eu tenho uma letra. Se eu colocar mais uma vez, vai trazer o número 2, tá? Então, vamos fazer uma verificação. Se worksheet function .count, esse count, é justamente o contevalores. Qual que é o intervalo? É int palavras, tá? É int palavra, aquele intervalo ali preparado para receber a tal palavra Google. Se o total de células preenchida, o contevalores, dentro desse intervalo for, deixa eu ver, for maior do que 1, digamos que aqui dentro, então, já tenha maior do que 1, não, maior do que 0, né? Então, se tiver qualquer coisa aqui dentro, se for maior do que 0, então eu vou ter que escolher outro, vou ter que selecionar novamente outra coisa aqui, tá? Concorda que vou ter que selecionar novamente outra coisa? Então, vou ter que selecionar outro endereço, não estou dizendo. Porque aqui, esse já tem alguma coisa escrita. Então, eu vou ter que abortar essa macro, tá? Eu tenho que voltar exatamente para cá, ó, para esse ponto aqui, ó. Então, bem aqui, ó. Aliás, bem aqui não. Eu vou mandar o Excel vir. Eu vou mandar o Excel vir para cá, para o fim. Então, eu vou colocar aqui um rótulo chamado pula, tá? Ó, um rótulo chamado pula, bem aqui, ó. Porque o Excel vai estar aqui. Eu quero que ele pule todo mundo para vir para cá. Depois eu vou fazer um for e ele vai retornar o for lá para cima, tá? Para fazer novamente esse processo aqui, ó, tá? Deixa eu desmarcar isso daqui. Deixa eu voltar para cá. E vamos testar. Então, go to pula, tá? Beleza. Go to pula. Else. Bom, caso não exista nenhuma palavra, nenhuma letra naquele intervalo, então o que eu vou fazer? Eu vou preencher aquele intervalo com a palavra escolhida.
Como que eu vou fazer isso? Vamos fazer um for. Um for para percorrer todas as palavras, as letras desse intervalo. Então eu vou fazer um for. Se eu for fazer um for, eu já vou declarar aqui uma variável de controle. Então dim x as integer, tá? Para eu fazer o for. Então aqui dentro do else, dentro desse if, vou escrever o seguinte: for x igual a 1, ou seja, vai começar na primeira letra e vai até a última letra. Qual que é a última letra? NC. Porque NC, a gente já sabe que NC é o total de palavras. Então, for x igual a 1 to NC. E aqui, next. Bom, agora eu vou começar a preencher. Então, no meu intervalo cellref, não, melhor, vamos utilizar o int palavra, que é a minha variável, ponto cells. Qual célula? A célula x. A célula x inicialmente vale 1, x vale 1, então primeira célula. Depois x vale 2, segunda célula, e assim por diante. Então cell x.value vai ser igual a, vou utilizar a função mid, que é o extrair texto. Qual que é a palavra? A palavra é a minha variável palavra, beleza? Quantos, a partir de qual caractere eu quero extrair o texto? A partir do caractere x, está variando também. Eu quero extrair apenas uma única palavra. Tá? Isso aqui é o que está acontecendo inicialmente. Tá? Vamos fazer um teste. Vamos botar um ponto de interrupção bem aqui. Você pode ficar impressionado porque o nosso código já acabou. É só isso daqui. Depois, na hora que depois a gente apenas vai duplicar esse código. Cliquei no play, parou aqui. O direção vale 1, né? Então, end linha, ele selecionou a linha 9 e a coluna 4. Então, linha 9, cadê a linha 9? Está em algum lugar aqui, eu acho que seja essa aqui, a linha 9. Coluna 4 é essa aqui, ó. Exatamente G13 foi o que ele selecionou. Bom, ele vai vir aqui, vai definir essa célula, vai definir o intervalo, vai verificar se naquele intervalo existe alguma letra. Como não existe, está tudo em branco, ele já pula, ele nem entra aqui dentro e vem para cá. Agora vai fazer o for, que vai do 1 até o 6, que é o número de palavras, o número de letras da palavra Google. Tá? Então lá na célula 1, ele vai colocar a primeira letra da palavra Google. Olha só, vou dar um F8, colocou aqui, ó, tá? Exatamente aqui, ó, nessa linha, aqui, né, no G13, como eu havia dito. O G, next, agora x vale 2. Então na célula 2, que é essa daqui, vai colocar a segunda letra da palavra Google, que é a letra O. E aí eu vou dar um play, ele vai preencher completamente Google. Perfeito? Legal. Ele fez isso para quem? Para a primeira palavra apenas. Agora, a gente precisa mandar ele fazer de novo. Tá? Então, para isso, vamos ter que colocar alguns for aqui dentro. O primeiro for é antes de tudo. O primeiro for é antes de tudo. Aqui é que vai começar, na verdade, a brincadeira. Eu preciso contar quantas palavras existem. Inicialmente existem apenas uma única palavra, que era a palavra Google. Então aqui eu vou escrever, ó, Google. Depois eu vou escrever Google, VBA, Excel. Vamos escrever também Power BI. É importante que se coloque palavras cujo número de caracteres não seja muito grande também, né? Então repare que eu tenho 4 palavras, tá? Vou fazer um for bem aqui, ó. For, para eu fazer um for eu preciso de uma variável de controle. Vamos colocar outra aqui, ó. Nunca repita a variável de controle. Essa vai ser a variável i mesmo, i as long. Para você não se confundir no for, sempre que abrir um for, por exemplo, aqui, ó, for x, aqui a gente coloca next x, tá? Apenas para eu saber que esse next começou aqui, porque eu vou colocar vários for, um dentro do outro. Então, o primeiro for que eu tenho que fazer é justamente aqui, tá? Então, for i igual a 1 até o total de palavras, tá? Então,
total palavras. Bom, quantas palavras existem? 4. Então aqui, a gente já vai criar essa variável, então, de total palavras as integer, ok? Total palavras, vamos colocar antes de começar, total palavras é igual a range A1, .currentRegion.rows.count, tá? Aqui está. Então ele vai contar quantas palavras tem aqui. Então no meu for vai do 1 até o total de palavras. Se eu abrir um for, eu tenho que fechar em algum lugar. Então eu vou vir aqui embaixo, aqui no final, né? E vou colocar um next i, tá? Para eu saber que aquele for, esse next começou exatamente aqui, ó. Bom, e vou dizer agora que a minha variável palavra não é mais uma variável definida aqui em cima, ela é o que está lá em cells, linha e coluna 1, ponto value, tá? Então é isso aqui o que eu estou fazendo neste momento, pegando aquele valor que está lá. Vamos fazer um teste então. Vamos colocar um ponto de interrupção, aliás, um ponto de interrupção exatamente aqui e vamos dar um play. Perceba que o total de palavras é 4 e a minha palavra inicial é Google, porque é a primeira palavra que ele encontrou naquela lista. O NC vai ser 6, que é aquilo que a gente já esperava. A direção inicialmente vai ser apenas a direção horizontal, que vale 1. Vai sortear uma linha e uma coluna. Sorteou a linha 17 e a coluna 1. Ok, então linha 17, aproximadamente aqui, tá? Aqui onde parou minha célula. Coluna 1. É justamente ali que ele vai escrever a palavra Google, tá? Olha lá, G-O-O. Perfeito. Maravilha. Agora, ele escreveu ali a palavra Google, agora ele vai voltar. Ele voltou lá para o for. E a outra palavra agora é a palavra VBA, que é justamente o que está ali. Então, a palavra VBA agora tem 3 caracteres, sorteou novamente o número 1, vai sortear outro endereço, vai ser esse aqui, linha 11, coluna 3, ok, linha 11, onde está a linha 11? Aqui, digamos aqui, coluna 3, aqui. Então, esse aqui é a célula de referência. Vai escrever bem aqui, ó, VBA. Digamos que aqui já existe uma palavra, tá? Então, vai começar o VBA aqui, mas já tem uma palavra. Vamos ver como que o VBA vai se comportar. Worksheet function contea int palavras. Isso aqui está me retornando o número 1, tá? Por quê? Porque eu já tenho, bem naquele intervalo, que seria esse intervalo aqui, ó, eu já tenho a letra F. Então, tanto é que se eu apertar Ctrl G e colar aquele código, der um Enter, vai trazer o número 1, tá? Então, esse código aqui, ó, como ele é maior do que 1, maior do que 0, ele vai entrar aqui dentro, no pula. E agora, o pula vem para onde? Ele vai mandar eu para cá, para o final, ó. Mandou para cá, tá vendo? End if. Ou seja, ele vai chegar no next e vai voltar lá para cima e vai pegar a palavra de baixo, que seria a palavra Excel. Por quê? Porque a palavra VBA não deu certo. Mas não era isso que eu queria. Eu não quero que ele troque de palavra. Eu quero que, ao invés de ele trocar de palavra, eu quero que ele sorteie novamente outra coisa, tá? Outro endereço. Então, eu vou fazer diferente. Bem aqui, ó, na parte de sortear, essa parte aqui, ó, que é a parte de eu sortear o endereço, tá? Isso tudo aqui para a questão do horizontal, tá? Que eu sorteei o endereço e preenchi essa parte aqui, ó. Essa parte aqui eu vou colocar dentro de um for, tá? Essa parte eu vou colocar dentro de um for. Então, deixa eu ver. Vou criar uma outra variável de controle que eu vou chamar de z, por exemplo, as integer, tá? E essa variável z, esse for, ele vai ser feito 100 vezes. Então, for z igual a 1 até o 100, tá? Por que, como assim 100 vezes? Porque eu quero que ele faça 100 tentativas, tá?
vou selecionar esse intervalo, eu vou dar um tab para vir para cá, apenas para que eu consiga identar melhor. E aqui eu vou colocar um next Z, tá? Então, veja bem, o Excel veio por aqui, sorteou aqui uma palavra e viu que essa palavra já existe, tá? Já existe. Então, eu vou pedir para ele retornar para cá, para o Z, tá? Vou pedir para ele retornar para cá. Então, esse pula, ao invés de ele ficar aqui embaixo, na verdade, ele vai ficar aqui, ó, antes do next Z. Bem aqui, ó, pula, tá? Bem aqui. Porque ele vai vir aqui, vai entender que já existe uma letra naquele intervalo e manda o código para cá, tá? Chegando aqui, ele retorna até aqui onde ele estava e ele faz o quê? Sorteia outro número e outra linha. Ok? Aqui eu vou dar um Shift Tab para ele voltar, tá? Vamos fazer um teste mais uma vez. Coloquei um ponto de interrupção ali naquele lugar. Deixa eu apagar esse Google aqui. Play, parou aqui. Vai sortear, sorteou uma linha que é a linha 1 e a coluna 4, tá? Então ele vai, ok. Linha 1, coluna 4. Qual que é a linha 1, coluna 4? Linha 1, coluna 4. 1, 2, 3, 4. Vai começar aqui a palavra Google, tá? Mas digamos que aqui já tem uma palavra. Então o Google, que começaria aqui, não vai poder. Por quê? Porque ele vai contar quantas palavras existem naquele intervalo, quantas letras, vai ver que é mais do que 0 e vai para o pula. Então o pula está aqui, ó. Então esse código vem direto para cá, ó. Chegou aqui, next Z. O que ele faz? Retorna para cá. Aí sorteia de novo, ó, uma linha e uma coluna. Agora sorteou a linha 6, coluna 1. Então agora sorteou a linha 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, coluna 1, que é essa própria coluna aqui. Então é ali que ele vai escrever. Então ele vai lá. Bom, agora como não tem nada na frente, ele de fato vai escrever lá. G, O, vai escrever tudo, tá? F8, vamos fazer ele escrever tudo. L, E, perfeito. Agora que ele escreveu tudo, ele vai sair desse next. Ele vai sair desse next. Aliás, aqui tem que estar para dentro mesmo, né? Só que ele não pode voltar para o Z, e sortear de novo, porque ele já escreveu Google. Então, se ele já conseguiu cumprir essa missão, o que ele tem que fazer antes de... O que ele tem que fazer antes de chegar aqui no end if? Ele tem que abortar, ele tem que voltar lá para esse i aqui, ó, tá? Ele tem que voltar para esse for para que ele faça uma nova palavra, tá? Então, uma vez que ele conseguiu preencher todo aquele intervalo, eu vou colocar bem aqui, ó, então, ó, bem aqui, ó, próxima. Próxima, tá? Então, se ele escreveu a palavra, perfeito, go to próximo, tá? São formas de desviar o fluxo, né? Go to próxima. Vou apertar aqui, pum, vem para cá. E aí next, ele volta lá novamente para essa aqui, para pegar outra palavra, tá? Perfeito. Então esse aqui é o nosso código, tá? Então se ele vai fazer o processo, a hora que ele encontrar uma barreira, ele refaz isso daqui. Ele vai tentar isso aqui, ó, 100 vezes, tá? Por isso que eu coloquei 100. Se ele sortear 100 endereços e nenhum deles der certo, aí ele pula para a próxima palavra. Beleza? Então isso aqui inicialmente é o que está acontecendo. Eu apertei o play, repare que ele já colocou todas as palavras lá, ó, tá? Ó, todas. O que está acontecendo aqui? Ele está colocando todas as palavras, tá? Ó, deu um play de novo. Todas as palavras, porém na forma vertical, na forma horizontal, tá? Agora vamos pegar essa direção e mandar ele sortear um número entre 1 e 2. Se ele sortear o 1, vai ser na horizontal. E se ele sortear o 2, vai ser na vertical. E o vertical está bem aqui, ó. Então aqui, o que eu tenho que fazer é simplesmente copiar exatamente o mesmo código, tá? Ó, for Z, next Z, Ctrl C,
Eu vou colar exatamente aqui. Eu acho que eu poderia até melhorar esse código depois. Eu acho que já tem muitas linhas, né? Mas como estamos fazendo na hora, de aquele código primeiro que eu mostrei no início do vídeo, eu deletei ele e não lembro dele. Não treinei antes, é na hora, tá? Então vamos repetir aqui, ó, tá? Então vai fazer novamente o for z. Eu posso repetir o for z? Já tenho um aqui? Posso, não tem problema, tá? Porque aquele for já acabou. E o que eu tenho que mudar aqui? Ó? O endereço da linha agora é o contrário, tá? Então o endereço da linha, ela tem que ser uma linha. Se eu for escrever, por exemplo, daqui para baixo, a palavra tem que caber até o final. Então aqui eu apenas inverto, que a linha começa no 1 e a última linha é menos NC mais 1. E aqui inverte. Perceba, apenas inverteu o número de a extremidade da linha com a da coluna, tá? Cell ref é a mesma coisa, tá? Vai começar no mesmo lugar, porém a célula de fim agora, ao invés de eu deslocar algumas colunas para a direita, eu na verdade vou deslocar algumas linhas para baixo, ou seja, NC-1 também, tá? NC-1 não precisa deslocar colunas, perfeito? Aqui continua igual. Aqui continua igual. O resto continua tudo igual. A diferença é que ao invés de esse goTo pula, que está aqui, já tem um pula lá em cima. Então para eu não pular para o lugar errado, eu vou colocar goTo pula 2 e goTo pula 2. Tá? Isso aqui é o que está acontecendo. É óbvio que se eu executar esse código agora, vamos testar, não sei como é que ele vai se comportar. Cliquei no play e aí está. Ele escreveu aqui as palavras. Aparentemente ele não colocou nada na vertical. Vamos fazer outro teste. Dá um play de novo. Agora sim, agora escreveu aqui Excel e VBA. Ok? Então agora está funcionando. Está escrevendo todas as palavras aqui. Ó. Vamos colocar mais uma. Ó. Planilha. Planilha. Deixa eu apagar o que já estava. Tá? Vou dar o play. E, ó lá. Tá? Cadê? Planilha tá aqui. Ó. Ele está escrevendo. Se eu clicar de novo, se eu executar a macro de novo, olha que legal. Ele vai preencher de novo. Tá? Deixa eu executar pela janela de macro. Se eu clicar aqui de novo, ele vai executar de novo. E perceba que ele escreveu o negócio e não sobrepôs as que já estavam. As que já estavam. Porque ele está respeitando aquela regra. Ó. Eu clico e ele vai preenchendo, tá vendo? Eu vou clicando e ele vai preenchendo. Óbvio que algumas palavras não conseguem mais encaixar, mas ele vai preenchendo. Vamos criar um botão, inserir um botão, tá? Aqui assim. Que vai preencher palavras. Vou chamar isso aqui de palavras. Palavras, tá? Palavras, ok. Vamos botar atribuir macro palavras. Então eu clico no botão, ele preenche, tá? Com as palavras que estão lá. Cliquei de novo, ele vai preenchendo. Bom, o que eu preciso fazer agora é criar uma outra macro para que eu possa completar com o restante das palavras, tá? Eu tirei aquele negócio, aquelas coisas, por quê? Porque agora o intervalo que eu vou usar para que o Excel preencha não vai mais ser esse aqui, ó. Esse aqui era apenas para teste, agora vai ser selection ponto, vírgula, selection. Ou seja, agora eu preciso selecionar um intervalo e nesse intervalo que eu selecionei é que o Excel vai utilizar como parâmetro. Se eu pegar esse intervalo aqui, ó, bem bizarro, né? Olha lá, nem deu certo, né? Deu já um erro aqui, ó. Não é possível obter a propriedade ranBetween da classe worksheet function. Por que dá isso daqui, ó? Porque o número de colunas, ó, repara que eu tenho duas colunas, certo? Duas colunas. Porém eu tenho palavras que a quantidade de letras é maior do que 2, tá? Ou seja, não teria como eu escrever nenhuma palavra aqui. Então, para que isso não aconteça, é interessante que você selecione um número de linhas e colunas minimamente grande, tá? Então vamos colocar aqui dentro, ó, antes, bem aqui, ó, uma mensagem dizendo o seguinte, ó. Vamos C, RNG. Aliás, aqui não.
aqui para baixo. Ó. Se nlim for menor do que 10, tá? Ou ncol também for menor do que 10, diga para o usuário o seguinte, ó. Quem que é nlim e ncol? É a quantidade de linhas e colunas que foram selecionadas. Diga para o usuário o seguinte, msgbox, por favor, selecione no mínimo 10 linhas e colunas, tá? Claro, isso aqui é uma regra que eu estou inventando, você pode inventar a sua própria regra. Exit sub, tá? Então, se acontecer do usuário não selecionar, ó, por favor, selecione mínimo 10 linhas e 10 colunas. Então, vamos selecionar aqui, ó, no mínimo 10 linhas, 10 colunas, agora vai funcionar, tá? E o resto, como é que eu faço agora para o Excel preencher com o restante das palavras? Vamos escrever o seguinte, ó, completar. Eu simplesmente vou percorrer todo o intervalo selecionado e colocar ali uma letra aleatória. Como que eu faço para obter uma letra aleatória? Se eu utilizar a função dentro do Excel chamada chr e colocar aqui dentro um código qualquer, por exemplo, o código 60, isso vai retornar para mim um caractere, tá? A primeira letra do alfabeto começa no caractere 65, que é a letra A. E a última letra do alfabeto começa no caractere 90, que é a letra Z. Então, se eu sortear qualquer número entre 65 e 90, eu vou ter uma letra do alfabeto. Como que eu sei quais são esses números aqui, ó? Aqui no canal tem um vídeo chamado Test Box que aceita somente números, tá? Eu explico sobre como obter qualquer uma dessas letras aqui, tá? Ou você pode ir na internet pesquisar a tabela NASI, que você vai ter esses caracteres também. O fato é, eu vou criar uma macro para preencher o intervalo que nós temos ali com valores aleatórios de letra. Vou criar uma variável chamada completar, uma macro chamada completar. Vou criar uma variável rng as range e aqui dentro vou fazer um for each para cada rng dentro do intervalo que está selecionado, que é selection, selection, next. E agora eu vou verificar primeiro se esse intervalo, se essa célula já está preenchida com alguma letra daquelas palavras ali. Então, se rng.value for igual a vazio, ou seja, se estiver em branco, então eu vou escrever alguma coisa dentro dela. O que eu vou escrever? Vou escrever o seguinte, rng.value igual a chr, e aqui dentro eu vou colocar um número entre 65 e 90. Como que eu faço para colocar um número entre 65 e 90? Worksheet function.rand between 65 e 90. Isso aqui vai preencher com letras do alfabeto todo o intervalo que está selecionado. Vamos botar o botão direito, atribuir macro, completar. Vamos selecionar esse intervalo, clicar em palavras, colocou as palavras. Completar, ele completa as palavras. Cliquei em palavras, reparei que bem aqui está a palavra Google, tá? Completar, aqui está o Google. E aí a pessoa vai simplesmente começar a... Você pode brincar de gerar com essas palavras, tá? Você pode escrever aqui quantas palavras quiser, obviamente sempre respeitando o tamanho do teu intervalo, tá? Você viu que eu não coloquei aqui nenhum tipo de verificação para ver se vai caber ou se não vai caber. Coloquei apenas a verificação básica. Você pode criar, a partir desse código aqui, as suas próprias lógicas, beleza? Eu sei que ficou um pouco confuso, tem muita lógica, tem muito for ali dentro, né? Mas algumas coisas com certeza vai agregar para você, sobretudo na questão de usar a declaração goTo, beleza? Se tiver alguma dúvida, comenta, não esquece de clicar no like e se inscrever nesse canal. Vou salvar esse arquivo já e deixar disponível aí para você, caso você queira baixar para testar seus conhecimentos. Vou chamar isso aqui de caça-palavra. Beleza, galera? Então, like, comenta e se inscreve no canal, ajudar nós.